Empreender é explorar territórios que muitas vezes não existem. Toda empresa, vemos hoje, começou com uma visão, uma decisão. E alguém disposto a construir algo que ainda não estava pronto. Eu sou Daniel Rolim, advogado e estrategista de empresas e negócios. E este é o DR Talks, um espaço onde empresários compartilham as histórias por trás dos negócios que construíram, as decisões que moldam suas empresas e as estratégias que transformam visão em valor real de mercado. Hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o Matheus Rodrigues, que é sócio da Lufema e contribui com o mercado empresarial fazendo alavancagem patrimonial. E nós vamos começar a entender um pouco como começou tudo isso, como foi a vida empresarial e empreendedora do Matheus. Então eu vou te passar a palavra, Matheus, para te fazer a tua breve introdução, mas já vou fazer uma pergunta para ti. Como começou a sua jornada empreendedora? Perfeito, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, participar desse projeto que inicia, né? Então conte sempre comigo. E só me apresentar brevemente, eu sou Matheus Rodrigues, sócio da Lufema, Consórcios e Investimentos, uma corretora de consórcios imobiliários, um escritório de soluções imobiliárias, né? Então, como começou a minha jornada na Lufema, nesse ramo? Começou, como na maioria, né, dos empresários ou empreendedores, na necessidade. Eu sou advogado também, de formação, você sabe, e o início se deu na necessidade de vir para São Paulo. Então eu falei, para eu advogar em São Paulo, uma região, uma cidade que eu não conheço ninguém, eu não posso chegar lá de mão abanando. Eu tenho que ter algum link para botar o pé ali. E aí um dos donos da Lufema me chama, me convida para trabalhar, e aí eu pensei, bom, fico 4, 5 meses, é o tempo suficiente para eu conhecer as pessoas, algum grupo ali e exercer minha atividade, que era um sonho de ser advogado. E aí entro na Lufema, que não tem nada a ver com direito, né? A princípio, na época, era para vender consórcios, eu falei, cara, é o que tem para hoje. E venho para São Paulo depois de um tempo, e aí eu conheço o mundo dos negócios, conheço os ambientes de network que tem aqui em São Paulo, me encontro na venda de consórcio, e aí cá estou após 3 anos desse movimento. Muito bacana. E o que te levou, assim, qual foi aquela decisão que tu chegou em algum momento e disse assim, é isso que eu quero fazer, é com esse negócio que eu quero seguir? Daniel, foi quando eu encontrei propósito nisso, né? E como eu falei, a gente começa quase sempre baseado na necessidade. Mas o que faz a gente ficar é quando a gente encontra realização e propósito. E eu encontrei através do consórcio, que é um produto que geralmente o pessoal acha que é para comprar uma moto bis ou Honda ou um Gol 4 portas, né? E eu vi a oportunidade de transformar o consórcio numa nova visão que hoje está crescendo no mercado, que é a linha de alavancagem patrimonial, financeira, o uso do consórcio como ferramenta de crédito para estruturar uma operação, para funcionar como um capital de giro para empresários, né, ou construção patrimonial, sem descapitalizar aquele cliente, e nisso me pegou, nisso eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque eu encontrei propósito e uma forma de contribuir para a vida das pessoas. Cara, apaixonei nesse cenário, hoje eu sou um entusiasta, um estudante do mundo de finanças, de dinheiro, da matemática financeira, e busco evoluir todos os dias. Que legal. E nos conta um pouco para nossa audiência, como é que foi o começo na empresa? O começo foi bem desafiador, que imagina, eu a vida toda me preparei para ser um advogado, né? Minha família toda, quem não é da área jurídica, da área médica, mas 70% da área jurídica. E aí o início foi desafiador, porque eu começo na Lufema a princípio online, então não morava em São Paulo, mas São Paulo era a linha de chegada. Eu falei, eu preciso estar em São Paulo. Então era um movimento que com Lufema ou sem Lufema eu faria.
E depois que eu comecei no Lufema, eu falei, bom, agora tá mais fácil, vou para São Paulo. E o início foi desafiador porque você já entra no mercado que tem muito estigma. Poxa, mas você vai deixar de ser advogado para vender consórcio? Né? Então eu precisei vencer a primeira barreira, que era do preconceito, né, da própria família, dos próprios familiares, o meu próprio preconceito, porque conhecia de ouvir falar e é quase que unânime. Quando fala consórcio, você imagina um gerente de banco, aquele produto ali muito tradicional, e foi me adaptar também porque é um ambiente de vendas. E vendas, ele tem um fator até pedagógico, psicológico, é uma terapia que você faz, porque, cara, vendas, você ser um vendedor, você tem que lidar primeiro com questões internas e depois com a questão de trabalhar um produto com o outro, de ser, às vezes, como o pessoal enxerga, insistente. Na verdade, você está conduzindo o cliente, né? Então, foi desafiador vencer esse preconceito que os outros tinham, que eu tinha com o produto. E como qualquer coisa nova, preparar, se adaptar, e o desafio do novo, né? Do novo não só na área, como na cidade também, que foi São Paulo. Sempre quando a gente fala de vendas, né? Vendas é um desafio, acho que geral, principalmente para nós que viemos da área do direito. A gente aprende a ser muito técnico. Né? A faculdade nos ensina a ser operadores do direito. Perfeito. Mas não nos ensina a ser vendedor, não ensina as técnicas de venda, e a gente ainda traz muitos preconceitos ao longo da vida com essa área de vendas, né? E a área de vendas hoje é o que sustenta, é o coração de muitas empresas, e é o coração, com certeza, dos escritórios de advocacia. Sim. Para os advogados que hoje dominam essa técnica de vendas, aquele que domina vendas consegue alavancar o seu negócio, né? Perfeito. E parabéns por ter decidido ser um grande vendedor, né? Sim. A gente já vai falar um pouquinho dessa parte das vendas, mas eu queria te perguntar, antes ainda de a gente entrar nessa seara das vendas, em que momento você percebeu que o seu negócio poderia se tornar algo ainda maior, né? Como é que foi essa trajetória do que você, desde quando percebeu que vendas era um caminho que você queria seguir, né? E eu acho que o direito está muito atrelado, as técnicas do direito estão muito atreladas também, se você souber usar isso para vendas. Como é que foi essa trajetória? O que foi mais, né? Como é que você percebeu ao longo desse caminho o que te motivou, o que te levou a tornar isso ainda maior, algo maior? Certo. Foi, sobretudo, Daniel, quando a Lufema começou a fazer movimentos no mundo do network, entrar em clubes de negócios, se conectar, entender essa nova frente empresarial que é muito propagada aqui em São Paulo, o mundo do ecossistema, do network. E aí a gente visualizou que a Lufema seria muito mais do que uma corretora de consórcios imobiliários. Então a gente começou a entrar em diversos clubes, que daí foi também que a gente se conectou, se conheceu, mas aí a gente enxergou que o produto nosso, ele seria só um meio, né? Um meio para qual fim? Transformar a vida das pessoas, ser esse agente de transformação, sobretudo na parte financeira. E a gente enxergou também a possibilidade de, dentro da nossa área, criar uma comunidade. E aí a gente saiu daquele campo assim, do comum, da mediocridade, do que todo mundo faz, e passou a jogar um jogo diferente, né? Então hoje a gente tem um clube de negócios que é só para clientes. O Lufema hoje é uma referência no Brasil, porque a gente, cara, que empresa de consórcios você imagina reunir 50 clientes para um jogo de pôquer, para fumar charuto, para fazer uma corrida, né? Então deixou de ser sobre consórcio e passou a ser um canal de educação, um canal de network com esse nosso clube. Mas foi basicamente com esse movimento. A gente começou a explorar esses clubes de negócios pensando com o objetivo inicial a aumentar a nossa carteira de clientes. A gente pensou, poxa, precisamos de clubes de negócio para ter canais de aquisições diferentes. E aí foi nessa jogada que a gente entendeu que poderia ser muito mais do que só consórcio. Clubes de negócio hoje fazem total diferença, né? Como é que você
percebeu ao entrar nesses clubes? Qual seria a sua trajetória ali? Você que faz muito bem o relacionamento com os membros de clubes, né? Inclusive, muito elogiado e acompanho bastante o clube, o KG Clube, que é realmente uma referência, dá para se dizer que é um estilo de vida, né? Que a Lufema tá criando através do KG Clube. Então, como é que você enxerga o clube e qual, assim, para que nossa audiência consiga também ter um pouco desse sucesso dentro de clubes, o que você atrela, que é o que você pode gerar dentro do clube, como você pode atuar dentro do clube para agregar mais valor ao seu negócio? Como é que você faz isso hoje e quais os frutos que você colhe a partir dessa intencionalidade que você cria dentro do clube? Sim. Eu acho que tudo se inicia do conceito que a pessoa tem que ter. Na verdade, todo empresário deveria ter, que negócios eles sempre foram sobre pessoas, né? Costumo dizer, porque eu aprendi isso nesses ambientes, que não entende de negócios quem não entende de pessoas. Então, nesses clubes, qual que é o movimento? A gente querer ser interessado no negócio do membro, se interessar com aquele empresário que está ali, para depois querer falar do nosso negócio, né? Então, a ideia inicial, acredito que de qualquer pessoa que entra no clube de negócios, é vender. Só que quando você entende que a venda ela se trata, no princípio, por conexão, depois da conexão, você cria um relacionamento, depois do relacionamento você tem a confiança e aí fica fácil a venda, tudo faz sentido. Só que a pessoa ela tem que ser de fato, quanto menos interesseira e ela mais se preocupar de fato fazer a diferença na vida daquele empresário, ela consegue tracionar mais. Então talvez esse seja o maior o significado do resultado da Lufema. Todos os sócios, os nossos assessores, a gente faz um onboard assim, de no mínimo umas 2 semanas e faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso KG Club importar com pessoas, né? E isso não implica eu excluir o fato de eu querer vender. Todos nós somos vendedores em algum momento da nossa vida ou em alguma área da nossa vida. E aí na pessoa que seja vamos supor, seletista, em algum momento ela vai ter que se vender, seja por uma nova oportunidade de emprego, seja vender aquele currículo, aquela experiência, para alguma pessoa olhar para o cara, vou te contratar, né? A gente desde o início do nosso, quando a gente nasce, a gente está precisando se vender. Então, entrar num clube, onde a gente está, não querer ser aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa chata. Muita gente acha que o bom vendedor é aquele cara insistente, é aquele cara que não larga. Não, cara, isso é um amador, né? A venda ela tem técnica, você jamais vai ser um bom vendedor se você não tem um bom rapport, né? Criar boas conexões e aí ter técnica, entender muito de psicologia também. Poxa, esse cliente meu tem um perfil mais analítico, esse cliente ele tem um perfil mais relacionamental, eu preciso me envolver mais com ele ou não? É aquele cara que às vezes ele nem é analítico, nem é muito do relacionamento, mas ele tem aquele tempo, né? Ele é aquele cara que ele pensa, ele repensa, então ele tem um tempo, a jornada de venda para ele, ela demora um pouco mais, precisa entender isso. A gente sempre vê que vendas é técnica, né? Como disse o Matheus, vendas não é você ser um cara muito bem relacionado, né? Vendas é você utilizar a técnica correta no momento certo para que você tenha as melhores soluções e até a bagagem que pode te levar às melhores soluções e os melhores contratos através de um relacionamento e através de utilização das técnicas de venda que vão conseguir, né, trazer, você utilizando a técnica correta no momento certo, sabendo utilizar isso, criando as conexões necessárias, você vai ter os resultados de venda, né? E você também tocou num outro ponto, Matheus, que é muito importante, que infelizmente a gente não tem isso em educação de base ou educação até superior, né, nas nossas faculdades, que é a questão de finanças, né? Hoje dá para se dizer que a Lufema trabalha com um canal de finanças, né? Você mesmo me apresentou né? Eu tinha, vamos dizer, um trauma
com consórcio, por ter as experiências ruins, talvez dos maus vendedores, né? E você apresentou um produto diferenciado, né? Me trouxe uma outra perspectiva e como a gente pode utilizar isso como perspectiva. Eu que utilizava isso para buscando, né, uma nova canal de renda, diversificação de renda. Sempre pesquisei muito isso para utilizar, né, no meu negócio ou na parte pessoal também. Isso é importante, você alavancar, né, os seus negócios e os seus canais de renda, e o Matheus apresentou isso trouxe as soluções que a Lufema apresenta. Então eu queria te perguntar, através disso, o que torna a sua empresa diferente das demais do seu mercado? Certo. Eu acho que o nosso grande diferencial é a venda por relacionamentos. A gente, para você ter uma ideia, Daniel, o nosso investimento hoje com leads é 0. A gente traz o cliente para perto, e o grande fator, acho que o grande diferencial do mercado é que a gente busca entender cada vez mais sobre dinheiro. Então é por falar de dinheiro que a gente trabalha com a linha de alavancagem patrimonial. E aí é uma grande distinção importante que talvez muita gente ainda esbarra nessa falta de conhecimento. Uma coisa é consórcio, outra coisa é alavancagem patrimonial. Então a gente sai da linha da venda de consórcio, né, e a gente trabalha de fato uma assessoria patrimonial. Então eu preciso conversar com o meu cliente do mercado financeiro, eu preciso falar do mercado imobiliário, eu preciso falar sobre dinheiro. E aí eu acho que isso é algo que ainda é pouco comum no mercado de consórcios. O próprio assessor de investimento, na maioria das vezes, ele entende de investimento, quando entende, né? Hoje você tem bons assessores de investimento, mas a maioria são vendedores, é um gerente de banco melhorado. E aí às vezes você pega um assessor de investimento, ele entende de investimento, mas é raro os que entendem de dinheiro. Ao mesmo tempo que você vai numa 25 de março, você vai conversar às vezes com um árabe, com um coreano, com um chinês ali. Às vezes ele não tem R$1 no banco, mas ele tem 5 milhões, 4 milhões ali na casa dele. Vai falar que esse cara não entende de dinheiro, né? Então a gente traz esses elementos e a gente usa a alavancagem para diversificar. Eu não quero que esse cara descapitalize, eu não quero vender o consórcio mais caro, como é o vendedor de consórcio, o corretor de consórcio. Eu não quero bater meta, como é o gerente de banco. Eu uso da forma mais responsável possível. E quando eu falo responsável, às vezes entender que um médico, que um produtor rural, que um advogado vai sentar comigo, que esse é o nosso público, e às vezes naquele momento o consórcio não faz sentido para ele. E eu vou falar assim, consórcio agora para você não faz sentido. E aí eu dispensar essa pessoa, porque eu entendi que naquele momento o meu produto não vai agregar na vida dele. Maravilha. Outra crença, né, que a gente chama de, às vezes alguns têm outros nomes, mas uma crença limitante, não falar sobre dinheiro, né? O empresário de sucesso hoje, ele não tem vergonha de falar sobre dinheiro, ele não tem medo de falar sobre dinheiro, né? Então falar sobre dinheiro é muito importante. Afinal, os negócios, as empresas estão aí para dar lucro, né? Uma empresa que não é lucrativa, ela perece no mercado, ela vai cair fora do mercado. Por isso que tantas empresas hoje, elas não duram, né, 5 anos no mercado. Então empresas centenárias com certeza têm à frente pessoas que conseguiram lidar bem com falar sobre dinheiro, formas de ganhar dinheiro, formas de alavancar, formas de diversificar renda. São fatores que trazem para os empresários e para as empresas alguma coisa que diferencie-se do mercado e consiga se perpetuar. E eu queria te perguntar qual a visão sobre o mercado fez você tomar decisões ou definições diferentes. Qual foi uma visão específica que você teve que, olha, esse é o caminho que eu devo seguir dentro da minha empresa? Que visões você construiu ao longo da sua jornada que foram diferentes e fundamentais até para tornar o teu negócio de sucesso? Eu acho que até pegando um gancho dessa última fala, o movimento foi entender esse contexto do cenário do consórcio, né? Eu entendi que eu preciso me profissionalizar cada vez mais. Então hoje eu faço gestão financeira na FGV porque eu quero trazer uma solução.
E para trazer essa solução, eu preciso entender cenários diferentes do meu cliente. Eu tenho que entender a linha do mercado financeiro, o mercado de ações, tenho que entender os booms que tem o mercado imobiliário e aí agregar. Então, entender que o consórcio por muito tempo ele foi fragilizado por uma visão tradicional. Então, busquei e busco, né, não só eu como meus assessores, né, a maioria dos meus assessores ou é um ex-assessor de investimento, ou ex-gerente de banco, pessoas que têm um conhecimento técnico, né, e que vem para a Lufema e aí a gente coloca a nossa filosofia, a nossa marca. Vamos mostrar para esse assessor o mundo dos negócios, mas numa outra perspectiva. Vamos trazer ele para o mundo do network, que ali você tem negócios, mas você tem uma construção de relacionamentos, né? E aí um segundo detalhe, de fato, foi entender que sentar em mesas diferentes potencializaria o nosso negócio. Então esse, talvez se puder elencar talvez seja o maior sucesso da Lufema. Hoje nós estamos em mais de 10 grupos de BNI, que é, né, o pai de todos os grupos de negócio, começou há mais de 70 anos atrás, então mais de 40 anos, está em mais de 70 países, a gente está nos grupos da MLS, a gente está em associações, a gente está em Rotary. Então isso potencializa porque você está num ambiente próspero, um ambiente onde a conversa não é tão banal, onde a mentalidade é de crescimento, é de prosperidade. Então eu acredito que foram 2 movimentos que contribuiu para que hoje não só eu, mas a Lufema pudesse chegar nesse local de destaque, nesse lugar de fato estar numa prateleira acima do mercado. Se você tivesse que elencar uma decisão que fez a diferença completa no mercado tradicional para o mercado da Lufema, uma coisa que você pudesse assim, esse ponto é o que realmente deu o start para fazer a diferença, e qual você elencaria assim? Eu acho que é a criação de ecossistema. A criação de ecossistema hoje é o que te perpetua no mercado. E quando eu falo criação de ecossistema, talvez seja intrínseco ou não para a maioria das pessoas eu entender que eu tenho que ter minha comunidade também. E aí você vê em empresas como Nike, como Apple, como Amazon. Cara, eles são um sucesso que são a Nike, a Apple, por exemplo, porque tem uma comunidade. Todo ano você tem um iPhone novo que é lançado. A pessoa que compra um produto Apple, ela não deixa de usar, né? Então aí você tem uma comunidade que defende o seu produto, que conhece a cultura de marca, e aí você tem ali clientes fiéis. Então, e entender que eu preciso de ter outras frentes que vão retroalimentar o meu próprio negócio. Então aí é a ideia do ecossistema. Talvez eu tenha uma segunda atividade que não tem nada a ver com a primeira, mas ela serve para retroalimentar. Então, em que momento, Daniel, você imagina uma empresa que vende consórcios ter uma comunidade, um grupo de negócios? Então ali quando eu reúno 20 clientes, cara, vamos fumar um charuto? Vamos jogar pôquer? Aí tem ali mulheres que querem ir, que às vezes não fumam charuto, não jogam pôquer, mas querem estar nesses ambientes para falar de negócios. Isso chama a atenção de um amigo, de um sócio, de uma outra pessoa, do ciclo, né, da rede de contatos de algum membro que está ali, e ele fica curioso e ele participa. Uma vez que ele participa, eu crio uma conexão e eu consigo falar do meu produto da forma mais genuína possível, e isso alavanca minhas vendas, isso cresce o meu negócio. Ecossistema hoje é o grande diferencial, né? Você entender o que você pode agregar no seu próprio negócio e o que as pessoas que você traz para o ecossistema podem agregar para o negócio, né? do ecossistema, dentro daquela comunidade que você está criando. E como essa visão aparece na solução que vocês entregam, especificamente? Pensa que eu vou usar até você como exemplo. Então, essa visão de trazer um cliente para perto. Eu não quero só vender um consórcio, eu não quero só elaborar um projeto patrimonial para o Daniel. E assim foi o que foi feito. Daquele dia que você virou nosso cliente, a gente manteve um relacionamento. Eu quero trazer meu cliente para perto.
E eu quero que ele esteja, eu quero revisitar ele constantemente. Então isso aproxima, essa solução aproxima você do meu negócio, e aí vão surgindo novas frentes. O resultado disso é que, para quem não sabe, semana que vem eu e o Daniel vamos estar fazendo um jantar de alavancagem em Porto Alegre, né? Então eu, que nem de São Paulo sou, como a gente falou no início do podcast, sou um goiano, pelo sotaque que vocês estão assistindo aí, deve ter até pensado, poxa, ele é de Minas, né? Que é muito comum aqui em São Paulo, é mineiro, é goiano. Então venho para São Paulo, conecto com o Daniel, que é de Porto Alegre, num clube de negócios. A gente, de forma muito genuína, que eu nem te falei, nem quis te vender consórcio, né? A gente conversou, falei de parceria, falei de agregar, de fazer um evento. Eu lembro até o dia que você falou, eu acho que para mim isso faz muito sentido. Aí depois teve uma segunda reunião para de fato apresentar para você como cliente. Então houve uma conexão, houve a venda, mas eu continuei te revisitando como cliente. A gente participava do mesmo clube de negócios, e daí surgiu o desejo em comum de, cara, vamos fazer um jantar? Vamos fazer um evento? Tivemos algumas tentativas que não deram certo, porque nem sempre tudo dá certo de início, né? Não pode romantizar, nem sempre é fácil. Com certeza. E hoje a gente está fazendo, semana que vem eu estou em Porto Alegre lá, a gente starta essa parceria, porque começou com um consórcio, agora já é sobre um ecossistema, uma comunidade, o que eu posso te agregar no seu negócio e o que você consegue agregar no meu. Então, traduzindo até o que a gente falou até o momento, acho que é isso. E como você vê, assim, na visão de um cliente, como você percebe que o cliente entende essa diferença na prática do negócio que você apresenta? Eu acho que o cliente, ele se sente seguro desde o momento que é uma venda consultiva. Então, na prática, ele percebe esse cuidado, ele percebe um produto adaptado à necessidade dele. E isso também, voltando, é a essência da venda. A pessoa, ela não compra o produto, ela compra a pessoa que está vendendo. E eu só vou conseguir ativar o desejo dela de comprar aquilo quando eu entendo a dor dessa pessoa. Então ela olha, a partir do momento que eu mostro para ela, eu entendi sua dor, e nisso o meu produto te ajuda, ela já vê algo, ela já vê sentido, ela não compra por comprar, compra por desejo, mas porque eu entendi o que eu consigo resolver na vida dela. E depois, quando essa pessoa já está na minha carteira de clientes, eu continuo revisitando ela e trazendo ela para perto. Aí eu tento agregar na vida dela, porque é uma pessoa que confiou no que eu faço. E eu trago ela para um clube de negócios, eu estou ali, então é um pós-venda muito bem feito. E aí eu estou sempre em contato com ela. Então ela consegue sentir, não só na venda consultiva, como após a venda, eu continuo ali próximo a ela. E aí ela sente o cuidado, ela sente preocupação, ela vê que tem uma equipe administrativa ali pronto para receber ela vê um clube de negócios, ou ela vê pessoas de fato interessadas da maneira mais legítima de querer agora agregar para as soluções que ela tem. Então eu trago ela para um clube e eu conecto ela com outro cliente. Às vezes ela é uma lojista, às vezes ela é do ramo da área da indústria. Eu conecto ela com o Daniel, advogado tributarista, contador. Então eu sei que alguma solução você pode agregar. E aí, Daniel, ela percebe o ambiente seguro que ela se encontra. Então é isso que é o que cativa, eu acho que é o que mantém, que fideliza o cliente. Nas soluções que vocês apresentam, né, a gente tem muita crença de que o consórcio é só quando eu tenho já um dinheiro, quando eu posso investir, tenho capacidade de investimento. E eu queria que tu contasse agora aqui para o nosso público que tipo de problema você resolve e de que forma melhor você resolve que outras empresas não resolvem. Porque existe aquela crença de que só quem vai investir em consórcio é quem tem dinheiro, é quem, não, né, eu tenho muito dinheiro e aí eu vou investir. É óbvio que tem uma sequência e um momento, como você citou, né, de que
Não é para todo mundo e nem todo momento é para fazer negócios, né? Sim. E como é que você, então, pode contar para nós como é que você resolve o problema, né? Muitas vezes o problema financeiro de muita gente. E o que nessa característica você se supera em relação às outras empresas. Certo, vamos lá. Hoje a maior parte dos clientes da Alufema são clientes high ticket, é o médico, o advogado, é o empresário, o produtor rural. Então, Daniel, imagina você chegar para um médico que ganha 50, 60 mil reais todos os meses e ele gasta todos os meses 50, 60 mil reais de cartão de crédito. A vida dele está bagunçada financeiramente. Nesse momento, não adianta você falar de mercado financeiro. Essa pessoa não tem disciplina para iniciar a construção de uma carteira de investimento que, em média, é projetada para 15, 20, 25 anos. Quando ela juntar 10 mil ao longo de 5 meses, a hora que ela vê aquele dinheiro, ela vai resgatar para gastar alguma coisa. Então, talvez da forma mais simples possível, é uma ferramenta de educação financeira. Então, eu consigo mostrar isso para ela e consigo trabalhar um valor mínimo que ela começa a poupar ali, e aí isso vai blindar ela de gastar com ela mesma, que ela não retira a hora que ela quer. E eu mostro para ela o custo de oportunidade que tem um produto financeiro desse, né? Só que eu vou trabalhar, o consórcio não vai ser o fim, vai ser o meio. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, com o produto certo, que é o que a gente trabalha hoje, ela contempla, eu compro aquele crédito dela que contemplou, então ela faz uma alavancagem, ela dá um pico financeiro, coisa que talvez ela não teria em outro momento. Quando eu olho para o empresário e vejo que constantemente ele precisa se alavancar, a gente vai olhar para o DRE, para o balanço patrimonial, eu já enxergo que esse empresário está trabalhando muito alavancado, está trabalhando com capital de terceiro. Só que o capital de terceiro, todo o dinheiro rápido ele vai ser muito caro. Um empréstimo, um financiamento, um cartão de crédito. Quem utiliza o terceiro setor, que são os agiotas, né? Isso é muito comum. E quando eu consigo mostrar para ele o consórcio como ferramenta de alavancagem, não é qualquer consórcio, o pessoal precisa entender isso. Consigo mostrar também a forma de levantar um capital de giro barato. Em vez de ele pagar 8%, 10% ao mês, no cenário mais otimista possível, naquele CNPJ, com o consórcio ele consegue levantar um capital de 1,5% ao ano. Mas eu mostro para ele que respeitar o fator do longo prazo é importante, se faz necessário, né? Então eu consigo oferecer soluções, mostrando também para aquela pessoa que ainda não tem patrimônio, que um consórcio daqui 2 anos contemplado é a forma que ele consegue acelerar a construção de patrimônio, comprar um estúdio, um quarto de hotel, para gerar uma renda de 2, 3 mil reais para ele após aquela contemplação. Matheus, ao longo dessa nossa conversa, eu percebo que existe algo muito forte na forma como você construiu o seu negócio, como você trilhou a sua jornada empreendedora. E eu queria te perguntar, se você tivesse um princípio, uma mentalidade ou uma decisão que foi determinante para o seu sucesso como empresário, qual seria esse fator? Bom, vamos lá, vou tentar falar um de cada, vou me arriscar aqui. Então, acho que um princípio é ter a excelência como fator decisivo. Da forma mais simples à mais complexa, faça com excelência. E no dia a dia isso é muito difícil, porque a gente quer vender, quer ter lucro, quer crescer a operação, quer ter resultado. E aí talvez nesse momento a gente queira caminhos mais rápidos, mais curtos. E quando eu entendo a excelência no que eu faço, nas atitudes, na forma que eu procedo com o cliente, eu entendo que esse caminho vai ser um pouco mais longo, ele vai ser mais difícil. Uma mentalidade, eu acho que é de fato entender que negócios são sobre pessoas. É uma mentalidade que definitivamente colocou a Alufema no patamar que ela se encontra hoje. E quando eu falo que negócios são sobre pessoas, eu estou olhando para o meu cliente, mas eu estou olhando para o meu colaborador, eu estou olhando para o meu assessor.
Talvez essa seja, inclusive, a maior dor do empresário. Ele é bom no que faz, mas se for só ele não consegue escalar. E aí eu entender que eu coloco uma vida dentro da minha operação, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer com que ela tenha o mesmo raciocínio na operação que eu tenho. E isso leva tempo. Então essa mentalidade eu acho que de fato faz uma diferença. E qual que é a terceira? Uma decisão determinante. Uma decisão... Sucesso de você como empresário, como empreendedor. Eu acho que se conectar com pessoas. Investir em ambientes de negócios. Uma frase que eu escutei e nunca mais tirei ela do meu radar. Que diz assim, 80% dos resultados que nós ainda não temos é em razão das pessoas que a gente ainda não se conectou. Então, esse olhar mais estratégico e intencional, como você falou, que é uma palavra que eu gosto de usar muito, é ser intencional. Tem um porquê eu agir da forma que eu ajo, fazer o que eu estou fazendo. Então, é algo determinante. Explorar. Às vezes, hoje, Daniel, antigamente, ser bom era um grande diferencial. Né? Na época de faculdade, 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, ser bom é um pré-requisito. Todo mundo é muito bom. E por que muita gente chega onde trilhou? Por que muita gente alcança e atinge objetivos e outras não? Que talvez são tão boas quanto as que atingiram, né? Porque eu acredito que estão em mesas, exploram ambientes que outras pessoas não exploram. Ficam muito confiantes no que ela faz de melhor e esquece de fazer isso transbordar na vida de outra pessoa. Então, acho que de uma forma mais sucinta possível é isso. Você acredita que esses princípios, eles foram construídos ao longo da sua jornada? Foi ao longo da sua caminhada você foi percebendo e foi incorporando? Ou eles sempre tiveram presentes com você? Eu acho que eles já estiveram presentes comigo, já estavam presentes, né? Mas eu potencializei, eu consegui me adaptar. E quando eu digo adaptar, era entender alguns conceitos que talvez não valiam a pena, eram conceitos errados, mas entender que sobre pessoas eu precisava potencializar. Eu sempre fui um cara muito de relacionamentos, e isso é muito bom, já facilita quem está no ambiente de vendas, no ambiente de negócios. Mas quando eu vim para São Paulo, eu entendi a forma de colocar isso em prática, de lapidar isso. E aí vem os grupos de negócios que você consegue refinar isso. Então eu sei que quando eu vou sentar com o empresário, a primeira coisa que eu não vou fazer é falar de mim. Eu quero entender o que esse cara faz, eu quero já identificar qual a forma que eu consigo contribuir para o negócio dele. Então isso foi uma coisa que eu fui construindo com o tempo, mas esse faro, esse entendimento de que boas pessoas potencializam não só nossos negócios, mas a nossa própria vida, isso sempre esteve presente comigo. Eu sou goiano, então goiano é um pessoal muito fácil de relacionamento, né? Você senta com um goiano, vai dar 30 minutos, você já virou amigo. Então eu trouxe comigo, mas claro, tive sempre a humildade de aprender. É uma coisa que eu vou sentar com o Daniel, eu vou querer sempre aprender qualquer coisa que ele tem para falar. A gente vai num jantar, a gente vai numa viagem, qualquer pessoa tem uma boa história, eu posso aprender com qualquer pessoa. Então a gente nunca está pronto o suficiente para não escutar ou aprender com alguma pessoa, e acho que nem também grande demais para poder entender que aquela pessoa pode contribuir comigo. Então acho que é sempre esse princípio de humildade para entender que a gente sempre tem que estar desenvolvendo. É muito importante para o empresário saber o quanto ele está aberto ao aprendizado. Como sempre ouvimos e como sempre divulgamos, né, o sucesso é treinável. E eu queria que você, empresário, agora prestasse muita atenção, porque eu vou pedir uma dica para o Matheus aqui agora, de como um empresário, Matheus, ele pode desenvolver isso na prática. Se ele ainda não tem essa percepção, né, qual o caminho que ele pode trilhar para desenvolver esses requisitos que você citou aqui, como excelência, como desenvolver uma mentalidade de sucesso, né, como aplicar isso no dia a dia? Qual é a dica que você pode dar para o empresário para que ele comece a trilhar esse caminho?
Talvez a primeira dica e a principal é que esse empresário, esse empreendedor, ele consiga entender os ambientes que ele não deve estar. Eu saí de Goiânia com 22 anos, morei nos Estados Unidos 5 anos, depois voltei, aí já não volto para Goiânia, já vou para Palmas, Tocantins, e de lá venho para São Paulo. E cada vez mais você se readapta, você vai para um novo cenário, um novo contexto. E toda essa construção, essa mudança de cenários me fez entender uma coisa, Daniel. As pessoas que não estavam prontas para ir comigo para um próximo nível. E talvez essa questão de mentalidade seja talvez o que mais trava as pessoas. Ela quer crescer, ela quer sair do nível que ela está e ir para o próximo nível, mas ela não quer largar pessoas que não estão prontas para fazer isso com ela. E aí aquilo ancora a pessoa para baixo. Ela quer crescer, mas aquilo está puxando. Então esse empresário tem que deixar algumas pessoas que já não fazem parte desse contexto, não vão comprar a visão dela, não vão acreditar, vão ser, às vezes como a própria Bíblia diz, e aí, sem querer, né, mas são pedras de tropeço. Então qualquer pessoa que não é parte da solução, ela faz parte do problema. Então entender quem que você hoje não faz sentido na sua vida, tem que deixar de lado. E isso não é uma visão egoísta, não é uma visão egocêntrica, isso não é uma pessoa que está se achando melhor que as outras. Mas ela entende o contexto dela e entende quem não vai somar. E após isso, ela se dispor a aprender coisas que não está talvez no escopo dela. Isso serve muito para nós que somos advogados, serve para o médico, serve para o dentista. A faculdade, ela não nos ensina esse meio empresarial. Ela ensina a pessoa a ser médico. Não ensina ela a empreender como médico. A gente foi ensinado a ser advogado, mas não ensinou a empreender no mundo do direito. Então, esse empresário ele tem que dominar. Hoje é indispensável entender de vendas, entender de marketing. Ah, mas eu sou advogado, mas você precisa entender. Não a ponto de ser o melhor gestor de tráfego, não a ponto de ser o melhor estrategista digital, mas você tem que ter um conhecimento básico até para ter orientação, saber como estruturar junto com a empresa que você vai contratar. Então, de forma simples, saia de ambientes que não fazem sentido mais para você, e entenda que hoje, se você só é bom no que você faz, você já ficou para trás. Essa é a grande verdade. Entenda de marketing, entende de vendas, entenda de negócios, né? O Sebrae ele aponta que mais de 70% hoje dos negócios que quebram, e quebram nos primeiros 2 anos, é por falta de gestão. É porque aquela pessoa começou a empreender, né, e fazendo no braço, na raça, mas ela não parou para entender um pouco sobre gestão financeira. E aí o fluxo de caixa dela arrebenta e ela nem sabe o que está acontecendo. Então se aperfeiçoar, entender as mesas que você precisa sentar. Se algum empresário que está nos ouvindo agora, nos vendo, se ele quiser aplicar amanhã alguma coisa para iniciar, por onde ele pode começar na sua visão? Um ponto é para ele começar a partir de amanhã, isso, né? Eu falaria para ele fazer uma lista com 10 nomes de pessoas que ele poderia vender um produto, poderia ter espaço para falar o que ele faz. E aí ele vai entrar em contato com essas 10 pessoas e vai falar, poxa, eu estou atuando, eu atuo nessa área, tenho essa solução, e falaria do negócio dele. Não existe empresa que não vende. O lema de qualquer empresa, de qualquer negócio, tem que ser progresso e depois ordem. Primeiro ele bota dinheiro no caixa, depois ele vai construindo a operação, estruturando. Então, para esse empresário, de forma muito sucinta, porque se ele quiser se aperfeiçoar, como a gente está falando aqui, ele vai ter que investir, concorda? Ele vai ter que empreender de vendas, estar em mesas de negócios, estar em ambientes diferentes, isso envolve custo. Então, amanhã, ele quer aprender, ele fazer uma lista com 10 clientes, com 10 pessoas. Talvez ele tenha pessoas muito próximas que nem sabem o que ele faz, né? E aí ele resolve um problema, às vezes, de venda, de prospecção. Poxa, para quem ele vai vender? Isso é talvez a maior dor, né, da maioria dos empresários
que estão começando, ou daquele empreendedor, e ele elencar 3 áreas que ele não conhece e que de fato ele precisa dar uma atenção. Então, se ele é advogado, poxa, eu preciso dar uma atenção para o marketing. Então, eu preciso dar atenção para o marketing. Então, ele escreve marketing. Poxa, eu sou um médico e aí eu tenho minha clínica. Poxa, onde que eu tô deixando dinheiro na mesa? Onde eu tô perdendo dinheiro? Bom, então ele vai e elenca lá a gestão de negócio, uma gestão empresarial. Ele elenca 3. E aí ele busca um aperfeiçoamento, um conhecimento desse setor. Maravilha. Então o Matheus falou aqui um pouco sobre mentalidade, que é fundamental para o empresário crescer, ter sucesso. Falou também sobre excelência, que não é mais um adjetivo, é premissa. Para você ter sucesso, você precisa ter excelência no seu negócio. Você não pode mais ser o básico. E também falou de ambiente. Ambiente é o que molda, é o que te eleva ou te puxa para trás. E o que a gente pode dizer isso que são códigos do empresário, que o Matheus deixa um pouco aqui hoje como uma referência no DR Talks. E Matheus, a gente quer te apresentar agora alguns momentos da tua vida, porque a gente vê que muitas vezes as pessoas se deparam com a gente todos os dias, elas acreditam que as imagens atuais são o que representam uma jornada. Muitas vezes até essas pessoas querem, acham e querem também ter aquela jornada, mas elas não querem pagar um preço por essa jornada. Sim. E a gente sabe o quanto essa jornada é exaustiva, quanto é uma construção, é um passo de cada vez. E a gente queria te mostrar aqui. Quando vemos essas imagens, Matheus, vemos que poucas pessoas enxergam, Que antes de existir uma empresa, existiu uma decisão. Empreender abre caminhos e muitas vezes a gente, além de não existir um mapa, existe uma jornada onde a gente deixa pessoas, às vezes, que a gente gosta para seguir um caminho, A gente luta por ter uma família. Você é um cara que parece, e quem te conhece um pouco, muito família, As pessoas veem as coisas prontas, mas as poucas enxergam as decisões difíceis que você tomou para seguir esse caminho, os riscos que você correu, e as responsabilidades que o empresário carrega e que são muito importantes. Então a gente vê conquistas sendo, quem te acompanha um pouco, vê as tuas conquistas. E não é fácil, Os bastidores é que demonstram realmente como é que funciona tudo isso. E é por isso que nós, no DR Talks, nós criamos momentos especiais como esse. Reconhecer empresários que tiveram coragem de abrir caminhos. E a gente hoje tem aqui um grande empresário que abriu muitos caminhos, um campeão de vendas, tem muito a nos ensinar sobre vendas, mas não foi um caminho fácil para o Matheus. A gente sabe disso, nós como empresários, a gente sabe todos os desafios que passamos todos os dias, E aqui eu gostei muito dessas postagens que tu fez, Que é decidir, fazer o certo, dá muito mais resultado. E aprender a dizer não para o que não é seu. São coisas muito boas e muitos aprendizados que você vem nos passando como empresário, como um amigo, como um parceiro, como um cara de um coração muito grande, que eu tenho o prazer de dividir essa mesa hoje, mas dividimos também já há algum tempo algumas histórias. E a gente tem aqui uma mensagem. É interessante porque, primeiro, obrigado, Daniel, é incrível. O pessoal romantiza muito a busca pelo sucesso e esquece de falar o preço que a gente vai ter que pagar, Então, você acertou quando você falou que eu sou muito de família. Cara, meus pais, meus irmãos moram em outro país e eu sempre tento falar todos os dias com meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe, porque às vezes esse ambiente do mundo dos negócios ele te esfria. É pancada todo dia, é meta que tem que bater, lidar com pessoas não é fácil. Então, é sempre uma luta e você tem sempre que acordar e lembrar do porquê que você está lutando,
o seu porquê, ele tem que ser sempre muito mais forte do que o seu como. Né? Ó, acho que deu certo. Pode soltar. Há quanto tempo que a gente não sonhou em ter a vida que a gente tem hoje, e hoje os sonhos já são muito maiores, e eu sempre gosto de te lembrar de sermos gratos pelo momento presente, e hoje com certeza é mais um dia como esse, você sentando numa mesa de podcast falando sobre empreendedorismo, um assunto que tem tudo a ver com você antes mesmo de você se tornar um empresário, toda a sua batalha, toda a sua história, toda a sua vida, que é inspiração e admiração para todos. Eu espero que tenha sido um dia muito especial para você, que você possa inspirar outras pessoas como me inspira todos os dias, através da sua história, através da sua jornada, através do seu conhecimento. Eu te amo muito e estou aqui com você sempre. Beijo. Uau, essa é um anjo que Deus colocou na minha vida, minha noiva. E ela talvez é a pessoa que mais sofre pelas decisões que eu escolho todos os dias, né? Então ela é a pessoa que suporta junto comigo, que às vezes eu passo 3 dias morando no mesmo lugar sem ver ela, né? Então é a pessoa que me sustenta, que é meu alicerce, que eu divido os meus problemas, que quando eu dou uma fraquejada ela tá ali para me apoiar. E aí fica uma dica, né, para você empresário ou você que está buscando sucesso, escolher a pessoa que está do seu lado todos os dias é fundamental, né? Minha mãe sempre falou que a mulher que o homem escolhe, ou ela derruba ou ela ajuda a erguer ele. Então, obrigado aí, Daniel, pela homenagem. Obrigado, meu amor, que você está assistindo aí. Você é peça fundamental na minha vida e boa parte do que eu faço é para a gente construir nosso cenário de vida. Sem dúvida, o sucesso do empresário, né, ele está ligado ao que você entende como sua própria definição de sucesso. E para mim, também, sem dúvida, a minha maior conquista de todas é a minha família, né? E sem ela nada faz sentido, né? Todos os caminhos que a gente trilha acabam levando a sempre o melhor resultado para que a gente possa usufruir melhor com a nossa família. E por isso que a gente criou isso aqui no DR Talks, né? Nós criamos esse momento especial para homenagear, né, a trilha, né, de um empresário, de um empreendedor que tiveram coragem como o Matheus, né? E eu gostaria, Matheus, de agora te entregar aqui nossa chave do DR Talks, que é a chave que representa que empresários que abriram portas que antes não existiam, né? E que criaram oportunidades e resolveram problemas reais e construíram negócios que geram valor no mercado. Então eu queria te entregar a chave de participação do nosso podcast. Coisa linda. Para selar esse momento. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Isso eu acredito que é o sinônimo de quando você entende que negócios são sobre pessoas, né? Eu falo que o maior privilégio do empresário é ele trabalhar de segunda a domingo, mas desfrutar de segunda a domingo, né? Isso é para poucos. E no meio do caminho, a gente se conecta com histórias, com pessoas, e estar aqui hoje é só o resultado de uma conexão nossa há mais de um ano. E o negócio ele se torna só um meio, né? Não é o fim que a gente deseja. Então é isso que faz toda a jornada que a gente valer a pena. Bom, obrigado. E aqui no DR Talks, quem abre caminhos constrói negócios. Empresas que realmente fazem a diferença no mercado não surgem por acaso, Matheus. Eles nascem com visão, elas tomam decisões de coragem como as suas para construir algo que ainda não existia. E com certeza a sua participação aqui demonstra que o que você construiu foi trilhado por um caminho onde não existia nada, né? Então, essa chave representa que você abriu todos esses caminhos e que você hoje representa no mercado algo muito diferenciado que agrega muito valor para empresários e para pessoas. Então, esse foi mais um episódio do DR Talks e eu queria agradecer a presença aqui do Matheus, que trouxe dicas muito valiosas e muito importantes para o nosso episódio de hoje. Muito obrigado.
Uau, incrível, hein? Muito bom. Oh, show de bola. Muito bom, gente. Gostou? Muito legal. É.